O moço, herdeiro de uma fortuna, ele viu Jesus e correu ao encontro de Jesus. Olha lá. Ele correu ao encontro de Jesus, que coisa bacana. E ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Você sabe que o sonho da mãe que tem um filho no crime, nas drogas, ou na situação que esse moço estava, condenado a 23 anos de cadeia, o sonho é ver o filho correr ao encontro de Jesus, não é verdade? Quem quer ver o seu filho correndo ao encontro de Jesus? Quem quer ver? Foi o que aquele moço fez. E ele disse: bom mestre, o que farei para o que, igreja? Herdar. Você conhece essa palavra? Herança. Herança é o que, igreja? Você já fez algum elogio? Já glorificou alguém que recebeu uma grande herança, dizendo: puxa, fulano deu um duro danado e conseguiu uma herança, é isso? Não. Foi de graça. 0,800. Ninguém tem mérito por receber uma herança. Ninguém tem. Porque você não tem mérito em ter nascido de um pai rico, de uma mãe rica, né? Ninguém pode dizer: olha lá, é um exemplo para a sociedade, ó. Herdou uma fortuna, caiu no colo, herdou de alguém que conquistou. Então, quando o jovem rico usa a expressão herdar a vida eterna, significa que vida eterna não se compra, vida eterna você não consegue através de uma troca, de uma barganha, não. Você não consegue através de uma religião, de um pastor, de um apóstolo, de um bispo. Vida eterna é herança. Não tem meritocracia, não. E herança não é para o funcionário da casa, da empresa, da fazenda. Herança não é para o médico que cuida da família do fazendeiro ou do rico, do motorista da família. Herança é para quem? É para o filho, para a filha. E esse jovem, ele tinha uma conduta exemplar, impecável. Ele foi doutrinado, ele foi educado pelos pais. E a educação foi tão extraordinária que desde pequeno ele fazia tudo corretamente. Ele tinha uma vida regrada, uma vida que dava inveja de tão certinha que era. Mas isso não é suficiente para salvar. Não é. E ele recebeu essa herança, mas alguma coisa o fazia sentir-se vazio. Você sabe que eu já ouvi gente falando: puxa, eu não bebo, não fumo, não vivo me prostituindo, ou mentindo, ou fazendo isso, aquilo, outro, mas eu não consigo me realizar, eu não consigo crescer, eu não consigo conquistar, eu não consigo vencer, eu não sou feliz. Eu já ouvi gente dizendo isso. Tem uma alegria que as pessoas devem ter,
que nem Valdemiro, nem ninguém, por mais que eu faça você sorrir ou chorar, né? Por mais que eu e a banda, ou a banda e eu, cantemos louvores, nada disso vai colocar no seu coração essa alegria. O salmista orou a Deus e falou: Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. O mundo não tem isso. Um jovem ainda, mas dono de um império. Dono de um império. Uma fortuna, provavelmente bancos. Na época, enfim, fazendas. Ao ver Jesus, correu ao encontro de Jesus. É natural isso em alguém que está sedento, né? E ajoelhou-se. Se eu recebo alguém desta maneira, agindo assim, eu me derreto todo. Eu o abraço, o coloco de pé, provavelmente eu o levo para casa, só que eu não conheço o coração. Mas aquele que sonda pensamentos e coração, na hora percebeu que faltava algo extraordinário na vida daquele jovem. Faltava a alegria da salvação. E ele expressou da seguinte maneira: que farei para herdar? Quer dizer, a resposta não é tão difícil assim, né? Eu, quando era menino, eu escutei isso. Eu comecei a contar para vocês. Eu estava lá capinando o quintal, uma fazenda gigante, e os meninos jogando bola. Os filhos do patrão, do fazendeiro, e os coleguinhas. Eu descalço, todo sujo, um calção de saco de estopa. Você conhece, não? Não é bermuda, não é calção, é de elástico. Parece uma cirola. Na roça a gente usava isso. E calo na mão. E eu doido para jogar com eles, ele falou: não, você tem que trabalhar. Você trabalha para nós. Eu sou herdeiro disso aí, ó. Ele falou. Para mim, falei: seu pai é rico. Eu nem imaginava que eu ia ter o pai mais rico de todos. E ele sabe disso hoje. E deve lembrar disso aí também. Tem uma carreira bacana, ele é médico hoje. Então, eu nem sonhava. Naquele momento eu desejei ter, assim, falei: meu Deus, se meu pai tivesse pelo menos 10%, 20% do que ele tem. Aí eu estava nessa madrugada orando e Deus me trouxe isso à memória, falou: hoje você tem o pai que é dono do ouro e da prata. Ouro e da prata. Então, se você entender, se você prestar atenção, aquele moço tinha bens, muitos bens. O pai dele deixou para ele herança. Mas ainda era pobre. Porque o verdadeiro tesouro dele não era Jesus Cristo, não era Deus, Pai. Diz a Bíblia que aonde está o seu tesouro, ali também estará o teu.
coração. Ele achava que tinha tudo, ó. O mundo pensa isso, né? Você viu o que falavam para a família ali do Paraná? Que hoje tem 2 dentistas, um delegado, era tudo da roça, trabalhando no cabo da enxada. Põe o chapéu do negão lá. Eu botava no toco de uma árvore, na porta da fazenda. Vou mandar um chapéu para botar lá. Não vale nada. Mas a fé do negão muda vidas. Mudou a minha? Então, o jovem sentiu falta de uma coisa. Sabe por quê? O pobre, que não tem nada, ele pensa assim: se a minha conta bancária estivesse desse jeito, se a minha casa tivesse isso, aquilo outro, se eu tivesse uma casa desse jeito, meu carro, ou avião, qualquer coisa, eu seria muito mais feliz ou seria feliz. Não necessariamente. Porque se te faltasse uma coisa, é claro que, se você for analisar hoje, eu e você temos muito que melhorar. Esse jovem era muito acima da média, muito acima da média. E não sou eu que estou dizendo, não. Quando ele pergunta para Jesus o que eu faço para herdar a vida eterna, quer dizer, para conseguir de graça, né? Porque a vida eterna é de graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. Não é mérito desse daqui, não. Mas o testamento, que é o que dá o direito, confirma o direito, tem que ter o seu nome. Ou seja, normalmente um pai adota um filho. Deus estabeleceu que os filhos adotassem o pai. Olha só. Quem que adotou um bebê já? Quem já adotou um filho? A senhora foi lá escolher na creche? Como é que é o negócio? Como é que funciona? Você adotou? Os pais vão lá e olham o bebê, eu quero esse aqui, ó, vamos ver, nem faz um documento, não é isso? Mas nesse caso, no nosso caso, a escolha nem é dele. Embora a Bíblia nos chame de escolhidos, a escolha é nossa. Olha só, lembra da parábola das bodas? Ele deu o convite para a festa, no dia da festa mandou avisar, e começaram todos a arrumar compromisso, desculpas, não vou poder ir. Ele falou: então sai pelos becos e manda entrar, quem achar pela frente. Provavelmente esse moço que hoje está aqui pedindo para ser batizado e vai ser batizado, estava lá no presídio. Deus tenha chamado alguém, e esse alguém se recusou, e Deus foi e colocou ele no lugar. Pegou lá no presídio, na penitenciária, sei lá onde. Porque se para a sociedade você é um ex-presidiário, para Deus você é um filho herdeiro e rico. E não foi ele que te adotou, não. Ele convidou e você aceitou. O evangelho é isso. Então o jovem, ele tinha tudo, ou ele tinha muita coisa. Aí ele queria herdar a vida eterna.
E ele não era ignorante em relação às coisas de Deus, senão ele ia falar, quanto que eu tenho que dar para ser salvo? Porque ele tinha. O cartão dele era Infinity. Senão ele teria falado para o Senhor assim, Senhor, quanto que eu tenho que dar aí para conseguir ser salvo? Ele queria herdar, porque ele sabia que o que ele tinha, primeiro que o que ele tinha não valia nada perto da vida eterna, não vale. Você pode ser o homem mais rico do mundo, se você não tem a vida eterna, você não tem nada. Então a vida eterna, ela é muito maior do que aquilo que você sonha em conquistar ou já conquistou. É uma herança. E Jesus deu a receita. Jesus falou, você conhece os mandamentos. Primeiro, Jesus disse, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Sabes os mandamentos. Jesus conheceu ele, Jesus conhece a gente? Ele falou, sabes os mandamentos? Afirmou, né? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Aí o jovem falou, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude, desde a minha infância. Ele estava sendo verdadeiro? Estava. Você ia bem no Enem, sabia? Ele estava sendo verdadeiro, ele era realmente um sujeito fiel. Fazia as coisas certinho. Só que tem algo a mais que Deus busca nas pessoas que é muito maior que essas coisas. Às vezes você vê um sujeito que cometeu um pecado, ele ser abençoado, você fala, engraçado, eu nunca fiz isso, eu não tenho a bênção que ele tem. Mas não é por aí que você mede. A régua para medir tem que ser régua do amor. Você de repente não ama o pai como ele ama, porque Davi cometeu pecado, mas ninguém amou a Deus como Davi. Ninguém. Davi foi o homem segundo o coração de Deus. E olha, Jesus falou, você não deve fazer isso, aquilo. Não, isso aí eu já tenho observado. E Jesus confirmou. Jesus, fitando, o amou e disse, só uma coisa te falta. O que faltava para aquele homem ser perfeito? O que faltava? Quantas coisas? Aí eu e você damos uma olhada para a nossa vida. Vamos fazer uma autoanálise, uma reflexão. Se eu e você passarmos a tarde refletindo, vamos descobrir muitas coisas em que precisamos mudar. Quem concorda comigo? Pois é. E faltava quanto para esse moço? Eu já vi gente pregador falar mal desse rapaz. Olha lá, sei o quê, dá seu tudo. Foi engraçado, rapaz. Eu acho que é impossível você achar um crente hoje em dia que só falta uma coisa para mudar. E esse aí só faltava uma coisinha. Quer dizer, não é tão coisinha assim, né? Quem foi que afirmou isso? Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas
propriedades. Uai, então, para ser salvo tem que vender o que tem? Não necessariamente. Só se aquilo que você tem representa igual ou mais do que Deus na sua vida. No caso específico dele, ele não conseguia imaginar a vida dele sem aquilo. Não. Numa balança, o que ele tinha pesava mais do que Deus. E qualquer de nós que tem um bem, pode ser a esposa, o marido, o filho, o neto, ou o dinheiro, ou qualquer bem material, qualquer coisa em nossa vida que pender a balança mais do que Deus, prova que não temos a herança da vida eterna. A vida eterna, ela pesa mais que qualquer projeto, qualquer desejo, qualquer bem-estar, qualquer qualidade de vida. E o crente salvo é aquele cujo prato da balança onde está Deus pende, pesa, domina. Porque Deus é maior que a família, Deus é maior que as conquistas, que os projetos, que os desejos, que os anseios. E não sou eu que estou dizendo, eu só estou transmitindo o que já está provado, tá? E olha o desfecho. Aquele jovem, quando Jesus falou, vende o que você tem, vem e segue-me. Ele se retirou triste, ou seja, então deixa para lá a herança da vida eterna. É como se ele dissesse, já não quero mais a herança da vida eterna. Isso não quer dizer que você tem que fazer isso, não. E necessariamente não é fazenda, nem dinheiro no banco, bens materiais. Alguma coisa, seja o que for, seja um amigo, seja um parente, qualquer coisa que está na sua vida, de repente é um perdão que é negado da sua parte a alguém que te aborreceu, que te ofendeu, que te maltratou. Qualquer coisa que Deus não goste, tem que ser retirado da sua, da minha, das nossas vidas. Mas se Deus gosta, porque Deus gosta da nossa família, Deus gosta da sua esposa, ou do seu marido, do seu filho, do seu neto, só que Deus não gosta de ficar num plano secundário, não aceita. Porque a vida que eu e você temos é a autoria dele, tá? Deus não admite que alguém, onde ele colocou o sopro, o fôlego dele, o coloque em segundo plano, num plano secundário. E a humanidade praticamente, quase que na sua totalidade faz isso. E o pior é que as igrejas estão cheias de crentes que fazem isso. Pessoas que têm motivos para se aborrecer, para se sentir machucado, o ego ferido. Isso ocorre até no quadro de bispos e pastores. É comum um bispo, uma pastora, uma missionária, um obreiro, alguém da obra se sentir menosprezado, porque Deus
colocou na vida dele um plano, um projeto que não era o dele pessoal. Então, eu e você temos que aprender com o exemplo desse jovem, que sem saber de absolutamente nada, perdeu a vida eterna. Ele ficou contrariado, triste, e se retirou, porque ele sonhava em conciliar, tá? Como eu disse, no caso específico dele era necessário, porque ele não conseguia tirar o coração do que ele tinha. Veio de graça para ele, mas ele amava intensamente os bens. Ele não se imaginava sem aquilo, como alguns ricos que se matam quando perdem. E vão direto para o inferno, não tem negócio de purgatório. Não tem antessala, é direto para a fornalha. Tem que falar a verdade, vai maciar para quê? Agora, vamos ao resultado. Os discípulos ficaram assustados com as palavras de Jesus. Jesus viu aquilo e falou: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm o quê? Riquezas. Mas e aí, apóstolo? Eu não posso ser rico? Pode, se você não for rico. Mas eu não entendi nada. Você pode ter muitas riquezas sem ser rico. Davi ficou rico? Pouco rico? Muito rico? E ele, uma oração dele, falou assim: o Senhor é o único bem que eu possuo. Falou ou não falou? Aí, olha lá. Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Era dono de muito ouro, muita prata, mas aquilo não representava nada para ele. Tanto é que ele era de ajudar, de distribuir, de fazer obra social. Você sabia disso aí, que Davi fazia isso? Então, você pode ter muitas riquezas sem ser rico, porque o seu tesouro é onde você põe o coração. Se o seu coração estiver em Deus, então Ele é o seu tesouro. E nenhuma perda, nenhuma frustração vai abalar a sua fé, o seu amor, a sua esperança, o seu relacionamento com Deus. Se você muda em relação a Deus por causa de dificuldades, de frustrações, se você é daqueles que se sente desanimado, porque não realizou um sonho, porque não conquistou algo, você nunca teve a vida eterna como herança. Nunca teve a alegria da salvação. Está cheio de gente na igreja assim. Tem gente que se mostra fervoroso, enquanto tem uma chama da esperança, do projeto, da realização de um projeto, de um sonho, mas a frustração esfria a sua fé. Então nunca foi fé. Eu já tive muitas frustrações na minha vida. Há quem chama de derrotas, eu não. Eu chamo de prova, porque isso nunca tirou o amor que eu tenho pelo meu Deus do meu coração, nem o diminuiu, pelo contrário. Eu não amo a Deus porque Ele me deu isso ou aquilo, não. Porque eu nasci do amor dEle, eu sou nascido do amor dEle. Eu sou fruto do amor de Deus.